Olá, rubro-negros pelo mundo. Meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no vídeo de hoje, Michael de volta ao Mengão. Vidal e Pulgar desfalcam o Flamengo. São Paulo sem 7 jogadores amanhã. E Davi Luiz dá esporro em Pedro. Roda a vinheta. Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos. Não deixe de se inscrever no canal. Pessoal, 100 mil inscritos conquistados, está aqui, né? Está aqui, ó. 100 mil inscritos conquistados, eu estou devendo a vocês 2 camisas oficiais do Flamengo. Então se inscreva, ainda dá tempo de você concorrer a essas 2 camisas. E acionar o sininho. Muito importante que vocês acionem o sininho para receber as notificações sobre os vídeos diários do Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Galera, se você ama futebol, quer estar sempre antenado com todas as notícias do Mengão, está na hora de você baixar o OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol de todo mundo. Você com o OneFootball tem todas as notícias do Flamengo na palma da sua mão, pessoal. As notícias quase em tempo real, você baixando o OneFootball aí na sua versão de celular. Para fazer isso, tem o link na descrição desse vídeo, ou no primeiro comentário fixado, ou o QR Code que está aqui em algum dos lugares. Você morando no Brasil, você tem acesso também a jogos da Bundesliga, ou seja, você consegue ver o Bayern de Munique ao vivo e sem pagar absolutamente nada. Se você está aqui na Europa, jogos da Copa do Brasil, você também vê de graça. Por exemplo, Flamengo e São Paulo amanhã, se você mora aqui na Europa ou fora do Brasil, né, a Copa do Brasil é transmitida gratuitamente no OneFootball. Por isso não perca tempo, amigo. Baixe agora o OneFootball no seu celular, use aqui o meu link aqui, ou o QR Code que está aqui em cima, ou o link aqui no comentário fixado, ou na descrição desse vídeo, para você que mora aqui na Europa poder ver o Mengão amanhã, sem ter que pagar nada, sem procurar aqueles aplicativos piratas. Fique aqui, né? E no Brasil, para que você fique informado sobre o Mengão. Meus amigos, amanhã a gente vai ter aí a segunda partida mais importante do ano. A partida mais importante do ano foi a última que classificou o Flamengo para a final da Libertadores. Mas a gente tem uma possibilidade ímpar de conseguir, meus amigos, chegar a mais uma final de Copa do Brasil. O Flamengo é tricampeão da Copa do Brasil. Há muito tempo não ganha um título, desde 2013. E amanhã, passar pelo São Paulo pode trazer a gente aí uma aproximação aí de, quem sabe, fazer o terceiro melhor ano da nossa história. Se a gente ganha a Copa do Brasil e a Libertadores nesse ano, esse ano de 2022 só vai perder para 1981, onde a gente foi campeão mundial, campeão da Libertadores e campeão carioca. Perde também, né, para 2019, que a gente foi campeão carioca, campeão da Libertadores e campeão brasileiro, mas fica sendo 2022 o terceiro melhor ano do Flamengo. E o São Paulo tem 7 desfalques, além de ter que ganhar de 3-0 para se classificar direto dentro do Maracanã, ou ganhar com 2 gols de diferença na disputa de pênalti. O São Paulo tem 7 desfalques para o jogo de amanhã. O São Paulo recebe o Flamengo nessa quarta-feira, dia 14, pelo segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil no Maracanã. O tricolor paulista tem a difícil missão de reverter o resultado do primeiro confronto com o mais querido. Venceu por 3-1. Além disso, o time no Morumbi tem desfalques para a partida. O São Paulo não contará com a presença de Gabriel Neves. Volante sofreu um trauma no início da partida da última quinta-feira contra o Atlético Goianiense e está em tratamento por uma lesão no joelho direito. O zagueiro Arboleda, bem como o meia Nicão, estão participando de atividades no campo sob o comando da fisioterapia, mas ainda não reúnem condição de jogo. O técnico Rogério Ceni também não poderá relacionar jogadores como Marcos Guilherme, Felipe Alves, Nahuel Bustos e Nahuel Ferrazi. Isso porque os atletas não foram inscritos para participar dessa fase da competição pelo Clube Paulista.
Dentre eles, nenhum é titular absoluto do São Paulo, mas sempre são opções utilizadas por Rogério Ceni para entrar durante as partidas. Nesse jogo de volta, o Flamengo pode perder por 1 gol de diferença para o São Paulo, que ainda irá se classificar para a final. Caso haja vitória do time paulista por 2 gols de diferenças, a partida irá para os pênaltis. Qualquer resultado de vitória para o mandante ou empate passa o time rubro-negro. Provável escalação do Flamengo, né? Flamengo vai com força máxima: Santos no gol, Rodinei na lateral direita, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. Thiago Maia, João Gomes e Everton Ribeiro. Arrascaeta, Pedro e Gabigol. O São Paulo vai com Jandrei, esse goleirinho gosta de entregar, Jandrei no gol, Igor Vinícius, Diego Costa, Léo e Reinaldo. O São Paulo com uma linha de 4. Pablo Maia, Patrick, que jogou muita bola no último jogo contra o Flamengo, Alisson e Nestor. Caleri e Luciano na frente, meus amigos. Está aí um jogo decisivo para o Mengão, que a gente, de novo, é o segundo jogo mais importante do ano. Obviamente, né? Final da Copa do Brasil, o Flamengo passando, passará a ser, mas o jogo mais importante do ano para o Flamengo, sem sombra de dúvidas, será a final da Libertadores. E aí, meus amigos, a prefeita de Guayaquil revela a quantia milionária que espera arrecadar com a final da Libertadores. O Flamengo já garantiu a vaga para a final da Libertadores no dia 29 de outubro. No entanto, recentemente foram destacados problemas da futura localidade da decisão. A partida será disputada no Equador. E tanto o mais querido quanto o time paranaense estão tendo dificuldades com a escassez de voos e hotéis no país. Em uma ação nas ruas, a prefeita da cidade equatoriana, Cíntia Viteri, ressaltou que Guayaquil está preparada para receber o evento e falou sobre a quantia que será arrecadada com a finalíssima. Havia dúvidas que a final da Copa Libertadores seria em Guayaquil. E o final da Copa Libertadores será aqui, porque a nossa cidade preparou o palco para o Monumental Estádio e estabeleceu as condições para o Monumental com recursos. Sim, o Monumental, sem ser reparado, não iria trazer a final. Então, a cidade investiu na reparação do estádio para atrair 50 mil pessoas, que deixarão cerca de 50 milhões de dólares no bolso de Guayaquil em restaurantes, lojas e comércios, por exemplo, afirmou a prefeita Cíntia Viteri. Será que essa conta fecha, meus amigos? Será que essa conta fecha? Estranho, hein? Estranho, hein? 50 mil pessoas trarão 50 milhões de dólares? Muito estranho, muito estranho. Além de falar a respeito do estádio, de quanto o evento será importante no aspecto turístico da cidade, a parlamentar destrinchou ainda o esquema montado para a final da Libertadores. Tivemos uma reunião com a Polícia Nacional, o ministro do Interior, o governo central. Estamos preparados para o nosso grupo de segurança. Me passaram que ao longo de todo o percurso vai haver câmeras de patrulha de trânsito para que todos possamos apontar quais são as rotas de tudo. O palco para a decisão será o Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, Casa do Barcelona. O alerta sobre a baixa infraestrutura da cidade equatoriana foi ligada por conta da quantidade de torcedores esperados pelo duelo. A arena vai ter capacidade de 57 mil pessoas. No entanto, Guayaquil conta com apenas 12.602 vagas para hospedagem, segundo o censo econômico do país, não comportando assim o volume de pessoas projetado. A disponibilidade de vagas no hotel não é a única dificuldade enfrentada pelos times e torcedores na decisão de Guayaquil. A situação dos voos também é um ponto complexo. Isso porque não há empresas aéreas brasileiras que ofereçam passagens diárias diretas para a cidade equatoriana. Sendo assim, se faz necessário realizar conexões e escalas em outras localidades, levando a viagem a durar até 10 horas. Com a alta procura e pouca oferta, os valores estão elevados, ocasionando um obstáculo para os torcedores que desejam ir. Meus amigos, eu, sinceramente, aqui, né, eu acho que aí a prefeita, politicamente, obviamente, quer aí que a final seja realizada lá, mas, meus amigos, sendo muito sincero com vocês, acho que dá tempo da Confederação Sul-Americana ainda resolver esse problema e consertar
essa escolha devida, né? Para a final sul-americana, meus amigos, e para a final a gente tem dois grandes jogadores, um novo de seleção brasileira, Pedro, que deve ir à Copa do Mundo, e outro extremamente veterano, Davi Luiz. E numa entrevista à Flá TV hoje, Pedro aponta líderes do elenco e revela esporro de Davi Luiz. É isso aí, meu amigo. O artilheiro do time na temporada e artilheiro da Libertadores, concorrendo ao prêmio Rei da América, entre parênteses, já ganhou o Rei da América. O Pedro, né, a eleição é feita antes da final e não tenho a menor sombra de dúvida que Pedro é o grande destaque da Copa Libertadores de 2022. E convocado para a seleção brasileira, que também deve ir à Copa do Mundo. Pedro está no auge da carreira, é um dos principais responsáveis pelo ótimo Flamengo na temporada. Em entrevista à TNT Esportes, o atacante falou sobre o elenco do Flamengo. Pedro participou de um bate-bola com a repórter Monique Danello e respondeu algumas perguntas sobre o grupo do Flamengo. Pedro apontou alguns jogadores como grandes líderes da equipe atual. E contou o episódio com o Davi Luiz, citou Marinho e Rodinei. Portanto, perguntado sobre quem é o grande líder do Flamengo, qual o jogador que tem mais características de liderança, Pedro ficou em cima do muro e preferiu citar 3 nomes. Né? Tem vários, posso falar de 3. Diego Ribas, Davi Luiz e Felipe Luiz. Sobre o jogador que mais fala dentro de campo, Pedro citou um dos nomes que já havia colocado como grande líder. Mas ainda contou um episódio curioso. Davi Luiz, ele tem essa característica de falar em campo. No outro jogo que fiz o gol, ele veio dar esporro em mim ainda. Ele foi dar um conselho e eu falei, tá bom. Ao invés de comemorar, o cara é xerifão, pô. Disse o atacante de forma bem-humorada. Mas Monique também perguntou a Pedro se ele achava o maior craque do time. E o camisa 21 citou 2. Difícil. Arrascaeta e Everton Ribeiro são muito diferentes. Já sobre o jogador mais resenha do grupo, a resposta foi rápida. Rodinei e Marinho também. Né? O craque do Flamengo, Pedro, foi elogiado por Tite. Em entrevista ao Bem Amigos na última segunda, Tite falou sobre as características de Pedro e elogiou o jogador do Flamengo. Eu vejo, e o Dorival também, Pedro parecido com o Lewandowski. Eu conversando com ele, falei, é impressionante a jogada terminal. Ele acompanha qualquer raciocínio, a capacidade da tabela e acompanhar rápido os jogadores e a capacidade técnica. Mas ele sempre é o jogador que não é força, é jeito. Meus amigos, o Pedro está com tudo, apesar dos esporros do Davi Luiz, né, do xerifão do Flamengo, ele está com tudo e não está prosa. Pedro aí é a nossa grande referência e será muito importante no jogo de amanhã. Mas, meus amigos, né, Pedro vai para a seleção, Everton Ribeiro vai para a seleção, Varela vai para a seleção, Arrasca, né, o maior jogador uruguaio do momento, vai para a seleção, mas não para por aí não, meus amigos. Vidal e Pulgar também são convocados para a seleção. Vidal e Pulgar são convocados pelo Chile. E o Flamengo chega a 6 convocados na data FIFA. Dupla se junta a Everton Ribeiro, Pedro, Arrascaeta e Varela, com amistosos na Europa. Jogadores serão desfalque diante do Fortaleza no Castelão. O Flamengo chegou a 6 jogadores convocados para a próxima data FIFA. O técnico do Chile, Eduardo Barizo, divulgou nessa semana a lista para amistosas contra Marrocos e Catar na Europa, com as presenças de Vidal e Pulgar. Everton Ribeiro e Pedro pelo Brasil, Arrascaeta e Varela pelo Uruguai completam a lista. No sexteto ainda há a possibilidade de cortes na seleção uruguaia, que conta com 33 jogadores. Se Arrascaeta é nome certo, Guilherme Varela ainda busca um lugar no grupo do Diego Alonso para a Copa do Mundo no Catar. Os convocados ficaram à disposição de Dorival Júnior até o Fla-Flu do próximo domingo e em seguida se apresentam às suas seleções. Como a data FIFA vai até o dia 27, o Flamengo enfrentará desfalcado diante do Fortaleza dia 28 no jogo do Castelão. Últimos convocados, Vidal e Pulgar, receberam a visita do técnico Eduardo Berrizzi no Maracanã na última quarta-feira. O argentino que comanda a seleção chilena participou do jantar do elenco após a vitória de 2-1 sobre o Vélez Sarsfield. Mesmo fora da Copa do Mundo, os chilenos vivem a expectativa pela situação do Equador, que é investigado
pela escalação supostamente irregular de Barion Castillo. Caso haja punição, o Chile pode herdar a vaga. Olha, galera, isso não é uma coisa absurda, não, hein? De repente, a gente tem aí 6 jogadores do Flamengo na Copa do Mundo, se o Chile entrar na Copa do Mundo, né? O Brasil terá pela frente a seleção de Gana no dia 23 e Tunísia no dia 27, em jogos que serão realizados na França. Nas mesmas datas, no Uruguai, o Uruguai encara Irã na Áustria e o Canadá na Eslováquia, enquanto o Chile tem pela frente Marrocos na Espanha e Catar na Austrália, meus amigos. Aí, né? O Flamengo tem time estrelado, meus amigos, e ter time estrelado é saber que na data FIFA a gente pode ter problemas. Mas, meus amigos, se é estrelado, ainda pode melhorar ainda mais, né? E aí tem uma situação de um jogador que a gente já vem falando e que pode aí voltar a vestir a camisa do Mengão, né? Vamos subir esse like, galera. Vamos subir esse like. Monitora de perto a situação. Flamengo não para em Oscar e deseja repatriar atacante de 46 milhões para 2023. O jogador já deixou claro que tem desejo de retornar ao futebol brasileiro. Que jogador é esse? O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira, dia 15. O adversário dessa vez será o São Paulo pelas semifinais da Copa do Brasil. O mais querido tem vantagem de ter vencido o jogo de ida por 3-1 dentro de casa no Maracanã, podendo até perder por 2 gols. Do outro lado da chave, Fluminense e Corinthians também voltam a se enfrentar nesse meio de semana pela decisão da Copa do Brasil. Os 2 times empataram no jogo de ida e quem vencer garante a final com o Mengão, se Deus quiser. Já em relação ao mercado, pensando no planejamento da temporada de 23, alguns nomes vêm sendo especulados no Mengão. O mais badalado é o de Oscar, que chegou a quase fechar com o rubro-negro carioca na última janela de transferência. Porém, além dele, outros reforço pode estar próximo. De acordo com o jornalista Fred Augusto, que cobre o Atlético, o time mineiro e o Mengão e mais uma equipe paulista monitoram a situação de Michael para trazer ele de volta ao Brasil. Através das suas redes sociais, o setorista do Galo destacou que os 3 times brigam pelo atacante. Atlético, Flamengo e um time paulista estão monitorando de perto a situação de Michael. Jogador tenta liberação por empréstimo e pode pintar para o Brasileirão de 2023. Em relação aos valores, Michael foi negociado pelo rubro-negro carioca ao Al Hilal da Arábia pelo valor de 8,5 milhões de dólares. Na época, ficou em torno de 46 milhões. Sobre salários, de acordo com o UOL, o jogador receberá 2,4 milhões de dólares anuais. Meus amigos, a notícia aí do meu colega jornalista Fred Augusto, ela está totalmente certa. Porém, vale a pena lembrar que o próprio Michael, em entrevista aí ao jornalista Leo Oliveira, já disse: a prioridade máxima é do Flamengo. Então, assim, tendo proposta, meus amigos, os outros clubes só avançarão depois que o Flamengo for ouvido. E eu quero saber de você que está aqui nesse vídeo comigo. Você gostaria de ver Michael voltando a vestir o manto sagrado rubro-negro? Escreva aqui nos comentários, eu vou deixar minha opinião. Eu adoraria. Acho que o Michael não deveria ter saído no início do ano. Michael é um jogador muito útil ao elenco do Flamengo, ainda mais com o Flamengo jogando 2 competições. Então, acho que a volta do Michael é uma volta muito bem-vinda. Em falar em manto sagrado rubro-negro, estou aqui com uma das camisas mais lindas do Flamengo, a número 2 do ano passado. Você é apaixonado por produtos oficiais do Flamengo? Eu vou ensinar agora como é que você compra os produtos oficiais na loja oficial Espaço Rubro Negro, com um enorme desconto. Dá uma olhada aí. Então vamos lá, galera. Loja aqui, Espaço Rubro Negro, loja oficial do Flamengo. Vamos procurar aqui, ó, linha treino, manto 2. Vamos lá no manto 2 do Flamengo, né? Aqui, manto lindíssimo. Vamos lá, ó, 2G. Vamos comprar 2G. Comprar 2G é o meu. Aí tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui no cantinho, ó, R$ 299,99, né? Aí primeiro primeira compra que vocês fazem no site do Espaço Rubro Negro, manda aqui, ó. Primeira compra. OK? Já vai dar 10% de desconto, já vai ter R$30 fora. Ah, mas ainda tá caro? Aí vai código do vendedor. Você vai botar Fla em Portugal, que é o código do vendedor aqui do Flamenguista em Portugal.
Vamos lá. Ou seja, galera, você do R$ 299,99, você economiza R$ 43,50. Ou seja, quase R$ 50 para ter o manto sagrado novo. Então, o que você está esperando? Entra no Espaço Rubro Negro, usa aí cupom de desconto primeira compra, como eu estou mostrando aqui, ó, código do vendedor flamenguista em Portugal, e você vai ter aí a possibilidade de ter o manto sagrado rubro-negro. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas em breve vou comprar. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se inscreva no canal, pessoal. Dá para concorrer às 2 camisas do Flamengo ainda. O sorteio dos 100 mil inscritos ainda não foi realizado. Então se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau.